Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPFF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de fundos, ele é um FOF. É um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Este é um fundo que foi lançado em janeiro de 2020, é um fundo de base R$100, Capitânia é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que está negociando a uma média de 262 mil por dia. Na minha opinião, é uma baixa liquidez, contudo, para pequenos e médios investidores, eu acho que é uma liquidez aceitável. É um fundo para investidores em geral, ele tem nota 5 de 5, me causa uma certa estranheza, pelo site, né? Ele faz parte do IFIX com 0,33% e ele conta com pouco mais de 2 milhões e 553 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,75. Contudo, todos os FOFs estão sendo negociados com duplo desconto, tá? Então note, ele hoje vale 195 milhões e o mercado está aceitando pagar 145 milhões. Mas observe que ele é um fundo de base R$100, mas a cota hoje vale 76 e o mercado está aceitando pagar 57. E tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta com pouco mais de 11.400 cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo. Atualmente, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 57,06, mas bem pertinho da mínima que ele atingiu recente, de 56,76, e o máximo que ele atingiu foi 76,74. Então a gente consegue observar que quando ele veio ao mercado lá em janeiro de 2020, um pouco antes da situação pandêmica, o mercado estava eufórico. Então esse fundo já veio ao mercado acima do seu valor aí, porque os FOFs estavam fazendo bastante sucesso. Pouco tempo depois veio a situação pandêmica, as cotas desabam para R$65. Naquele momento, rapidamente o fundo se recuperou, não foi para o seu valor patrimonial e ficou lateralizado a R$80, desde o iníciozinho da situação pandêmica até mais ou menos o mês 8 de 2021. De lá para cá ele sofre um decréscimo, fica sendo negociado lateralizado, né, a R$70 também. No mês 7 ele tem uma pequena alta, mas de lá para cá as cotas despencam novamente. Então, atualmente, ele está nesse patamar de 57, mas 9 de fevereiro foi quando ele atingiu essa mínima aí de 56,76. Então, esse fundo, o padrão de entrega dele, tá? Estava entregando na faixa de 60 centavos, mas fez entregas muito ruins aqui, ó, em 2020, e veio melhorando para voltar para padrão de 60 centavos. Poxa, tendo em vista em que 2020 esse era um fundo de base 100, pagando apenas 0,6, sei lá, eu mesmo, em particular, nunca teria um FOF com esse tipo de rendimento. 2021 aí ele dispara com ótimos rendimentos, né? Aí já sobe para padrões acima de 80, ali até próximo de R$1. Aí sim eu acho mais aceitável para a realidade da época, tá? O ano de 2022 isso tem um recuo e ele cai novamente para padrões perto de 60. E aí as últimas duas entregas foram entregas no patamar de 34 centavos. Eu acho que com essas entregas tendo caído tanto, foi o que contribuiu para a cota ter caído um pouco mais. Ele já passou por 4 tentativas de subscrições, né? E essa última tentativa foi entre o mês 8 e o mês 9 de 2021. Nesse slide a gente vê as entregas dos rendimentos. Então aquilo que eu falei para vocês. Praticamente o fundo ficou estabilizado em 60 centavos. Com entrega ou outra extraordinária aqui, um pouquinho acima de 62. Fevereiro para pagar em fevereiro. Dia 8 de fevereiro ele pagou no dia 16 de fevereiro. E no dia 8 de março, para pagar no dia 16 de março, o fundo anunciou respectivamente, né, 37 e 34 centavos. Na data de anúncio, a cotação estava em R$58, o que dava um yield de 0,68. Como a cotação caiu mais um pouco, hoje o yield é 0,6. O que para mim é um yield muito baixo mesmo, para um FOF. Para você ter um FOF para receber só um percentual desse, eu não sei se seria vantajoso não. Eu mesmo, para receber um yield desse, eu preferia não ter. Esses outros yields aqui, ó, na casa de 0,8, 0,7, 0,9, era mais ou menos o yield da maioria dos FOFs, era mais aceitável. E o acumulado dos últimos 12 meses, 11,86%, novamente, né, é um yield até aceitável, acima de 10%, mas frente aos outros FOFs de mercado, esse FOF não está conseguindo performar bem. Aqui a gente consegue observar que alguns institucionais têm posição no fundo, o CXCI tem ali 2% dele, o VILG com mais 1,4%, o Vino com 0,19% e o BCIA e o VVPR sem posição atual nele. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FOF, eu trago aqui formas de apoio financeiro aqui do nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor.
amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Os nossos canais Amuinvest e Amufiagro contam com um clube de membros. Tornando-se membro, ele é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor aceitável, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com uma semana de antecedência. Outra forma de apoio financeiro, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books são de linguagem simples, mas que eu acho que pode agregar bastante conteúdo para vocês. Eu verso, por exemplo, sobre o conceito técnico do que veio a ser esses ativos, mas também faço uma explicação com as minhas palavras. Eu trago motivos pelos quais se deve investir. Nesse aqui de Fiagros, por exemplo, eu até explico os impactos que a inflação causa nas pessoas que acabam nem sabendo disso ou não investem, o quanto que isso pode corroer ou afetar o seu patrimônio. Também a gente vê diversas outras informações muito interessantes. Inclusive, o que eu mais observo com os meus mentorados, ou até mesmo com as pessoas lá do grupo do Telegram, com as pessoas que comentam no canal, eu vejo que tem uma certa dificuldade na hora de elaborar uma estratégia, uma carteira. Então aqui eu trago até insights de como montar uma carteira diversificada. Enfim, na minha humilde opinião, é um material muito barato frente ao que ele entrega, bem acessível mesmo, bem tranquilo. E mais, até o final de março, com o cupom AMU10, você tem 10% de desconto nesse aqui de fundos imobiliários. E no Fiagro, que é mais lançamento, né, até o final de março, com o cupom AMU20, você tem 20% de desconto. Aqui embaixo vai estar escrito assim, ó, e-book 2 em 1. Caso você opte por comprar os dois juntos, na compra desse segundo aqui, ele vai sair com mais de 70% de desconto. E você ainda pode usar o cupom AMU20 nele. Então sai muito mais em conta, é mais vantajoso, tá? E mais, o principal é que você ajuda bastante a gente. Considere comprar esses e-books aí para você presentear um amigo, um parente, ou até mesmo para você, porque eu acho que vai ajudar bastante. Muito obrigado a vocês que estão comprando os e-books. Antes de eu dar continuidade, eu gostaria de agradecer os nossos membros. Então, no canal Amuinvest, o Tadeu Unit4 se tornou membro Rubi, muito obrigado. O Adriano acabou de se tornar membro Gold e o Alexandre se tornou membro Diamond. Gente, muito obrigado, o maior nível de membro aí, obrigado de coração. Lá no canal Amufiagro, o Alexandre acabou se tornando Gold lá também, ó, muito obrigado. O Adriano se tornou membro Silver lá. E o Rafael, ele é membro nos 2 canais. Além disso, os outros 2 membros aí que já vinham com a gente um bom tempo, eles são membros dos 2 canais. Muito obrigado, vocês ajudam demais. Aí, aquela história que eu acabei de falar pra vocês. Membro tem preferência. Pede o vídeo e já tenta atender logo. Eu só não atendi esse vídeo antes, porque tava naquela semana lá que eu faço dos tops. Então, naquela semana, eu faço ela inteira de top alguma coisa. Top shopping, top papel, top logístico e tal. Então, não teve como eu atender. E aí, eu tô atendendo aqui antecipadamente. Apesar de que pro público vai sair em tal data, os membros acessam ele antes, caso queiram, né? Aí ele fala aqui, ó. Opa, onde encontro o link pro grupo? Eu já passei para ele, né? E aí ele falou, aproveitando, poderia fazer um vídeo explicando a cisão do CPFF e os rendimentos baixos atualmente dele? Os rendimentos baixos, eu vou tentar ver junto com vocês, porque eu não fico vendo antes, tá, gente? É raro eu estudar um ativo antes. Eu vou abrir no relatório aqui, lendo junto com vocês. Vou tentar saber o porquê que esses rendimentos caíram tanto, se a gestora justifica isso. Sobre a cisão também, eu vou tentar falar um pouco sobre isso aí também, tá bom? Vamos à frente, então. Inclusive, quem me trouxe essas informações foi ele mesmo, porque eu fui lá, busquei todos os relatórios gerenciais, informes, comunicado ao mercado, tudo, até dezembro e não achei nada. Só que isso aqui era antes de dezembro ainda. Então aqui, por exemplo, a gestora veio falar quais os motivos. Ó. Aqui ele explica isso, sumário executivo, Capitânia Investimento. Então eles vão falar sobre a empresa. O que é a Capitânia? Essa gestora. Eles têm mais de 24 bilhões sobre gestão. Time de gestão experiente, com os principais sócios trabalhando há mais de 20 anos. Eles têm mais de 16 bilhões desembolsados no segmento imobiliário, entre equity, que é o tijolo propriamente dito, e dívidas, né, papel. Performance consistente acima dos benchmarks. Diversas posições majoritárias em FIIs listados e cases de ativismo de sucesso. Então, realmente, nesse ponto, eles são bem ativistas e quando eles colocam para tentar desmontar um fundo, eles são bem ativos nesse sentido. Sobre o FOF, tá? Com o CPFF. Teve início em dezembro de 2019, com uma captação de 240 milhões.
Desde o início do fundo, eles distribuíram R$18 e acumulam um alfa sobre o IFIX de 17,86%. Atualmente, o fundo negocia com um desconto de aproximadamente 10% sobre a cota patrimonial. Isso aqui foi daquela época que foi feito. Isso aqui desabou e muito daquele valor, né? Continuando, ele fala, ó, qual o motivo que eles pensaram em dividir o fundo? Ó? O CPFF11 negocia com um desconto do seu valor patrimonial, o que para um fundo de fundos representa um desconto sobre outros FIIs com a cotação da bolsa. O objetivo de destravar valor para os cotistas do CPFF, além de propor um maior alinhamento com a relação aos objetivos e perfil de diferentes investidores. Aí aqui eu vou falar apenas a minha humilde opinião. O fundo da VIF, o VIF11, também fez a mesma coisa que esse fundo aqui está propondo. Na minha humilde opinião, isso aqui não é vantajoso para o cotista. Para mim, eu acho que seria melhor tentar aprovar uma mudança nas regras do fundo e tentar transformá-lo num hedge fund. Porque quando ele destrava assim, ó, imagina, quem quis sair, é porque assim, ele dividiu em 3 fundos. Um fechado para profissionais, que aí só os profissionais vão poder ficar mexendo, e aí ele passa a ser um fundo, não, um fundo aberto, fundo fechado, então é outro sistema no qual ele vai funcionar. Aí ele teve opção para os cotistas, nós, pessoas, investidores em geral. Essas pessoas poderiam travar ali e receber o fundo daqui a um ano, tá? E poder sair com o que eles conseguissem tentar melhorar nesse período, e os outros poderiam permanecer da forma como está, tá? Mas, poxa, esse aqui principalmente, ó, o cotista que quer sair daqui a um ano, muito dificilmente, da data que eles marcaram, né? Muito dificilmente vai sair com algum lucro. Então, poxa, um percentual dos cotistas ali vai, entre aspas, ser prejudicado aqui nesse fundo. Então, eu não vejo como sendo algo bacana, não. E qual que era a proposta, então, que eu acabei de explicar, ó? CPFF, ele continua sendo normalmente ambiente de bolsa, com rendimentos mensais e tal. O fim é a criação de um novo veículo, ó, fundo de investimento multimercado, restrito para investidores profissionais. Isso aqui é um fundo fechado, inclusive, tá? Tipo assim, ele não pode não fundo aberto. Então ele tem resgates de cotas, coisas nesse sentido. E para que optou, que é aquilo que eu falei, ó, CPFF 2, sem negociação no secundário e com prazo de 1 ano para liquidação. Nesse ano, a gestora vai tentar vender os ativos proporcionais a quem migrar para esse fundo aqui e tentar extrair o máximo possível. Mas, de novo, eu acho que facilmente quem está nesse fundo com preço médio maior, dificilmente recuperaria o seu recurso. Na nova proposta, pelo que eu entendi, eles acabaram de soltar uma proposta recente, eles falaram isso aqui, ó, aí sim, o resto do fundo eles transformaram numa ideia como se fosse um hedge fund, pelo que eu entendi. Não sei se isso aqui já foi aprovado ou não, eu só consegui essa informação lá, ó. Tem 45 páginas, eu só peguei esse trecho que para mim é a parte mais interessante. Eu acho que ele deveria ter feito isso aqui tudo com o fundo, e aí aos poucos, quando o mercado virasse, eles poderiam ter outros tipos de atuação, ó. Então, essa nova proposta que eles fizeram, de novo, eu não sei se ela está aprovada ou não, eles querem ter 67% no mínimo e 100% no máximo investido em ativos imobiliários, observando ainda os seguintes limites de concentração. Então, FII pode ser 100%, ou seja, seria um FOF. CRI poderia ser 100%, ou seja, seria um papel. LH, LCI, LIG, esses aqui, ó, esses 4, seriam características de fundo de papel. O FDIC também, que é uma espécie de CRI, seria fundo de papel. SPS aqui, ó, aí ele já passaria a ser fundos de desenvolvimento. Só que note que essas outras classes aqui, ó, FDICs, SPS, ações e outros títulos imobiliários, FIPs e CEPACs, aqui teria limitação. Então, de uma certa forma, o fundo em alguns momentos poderia ser um fundo de papel ou um FOF do mesmo jeito. Mas a questão é que ele poderia começar a transitar e ter outros segmentos, que é a proposta dos hedge funds, dos multimercados que a gente vê aí. E, de novo, eu não achei informações se isso aqui já tinha sido aprovado ou não. Agora a gente já está no relatório gerencial e a gestão traz alguns destaques, e ele fala, ó, o resultado de 38 centavos distribuindo 37, média de 59 centavos nos últimos 12 meses. O rendimento de FII está na média dos últimos meses. O rendimento de CRIs terminou de se recuperar da deflação e está de volta à média histórica. Resultado não realizado com correção monetária da carteira, ou seja, em algum momento, se ele conseguisse destravar, pode chegar a mais 5 centavos em algum momento para ele entregar aí. Ele fala a média de negociações, né, e o número de cotistas, as locações que ele possui na data desse relatório. Então, na data que o relatório foi feito, eles tinham 85% em FIIs, 12% em CRIs e 1,8% em caixa. E as maiores exposições do fundo, as 5 maiores posições, representavam ali 32% da carteira.
Aqui ele fala com um pouco mais de detalhe, né, a carteira de crédito dele e a carteira de FIIs dele, a gente vai ver isso lá dentro do relatório. Vamos ler aqui para ver se o gestor fala alguma coisa sobre por que entregou tão pouco. O índice FIX de fundos imobiliários apresentou queda de 1,6 em janeiro. Nos últimos 12 meses, o IFIX subiu 1,6. Ele fala que o IFIX superou o Ibovespa nos últimos 12 meses. No mês, em relação à marcação ao mercado da carteira, assim como o IFIX, essa apresentou queda. Lógico, a curva de juros futuros não para de subir, né? Então, complicado. No nível de preços atual, enxergamos um descompasso entre os preços dos FIIs e a economia real. Nesse sentido, pensando em destravar valor de posições que possuímos em participação relevante, estamos convocando a assembleia de alguns fundos para que seja realizada a prospecção de possíveis compradores pela CBRE dos ativos do fundo, com o objetivo de fazer com que as posições atualmente marcadas pelo preço de tela convirjam para os preços ativos no mundo das negociações privadas. Ou seja, estão tentando vender ativos lá no mundo real. Em relação a carteira de recebíveis, o resultado recorrente do fundo decorrente de crise está retornando à média histórica. Já está começando a entregar próximo, fora da deflação, né? Em razão desse problema nosso econômico, o mercado de crise tem apresentado baixa liquidez, o que dificulta para a CPFF. Os fundos da capitânia costumam girar bastante, então isso aqui tem atrapalhado o resultado do fundo. Aí ele fala que no mês de janeiro foi concluída a cisão do fundo, que foi o que o colega perguntou lá atrás. Ó. Com isso, aproximadamente 53% do portfólio do fundo foi separado, foi cindindo, sendo 52% para o CPFO11 e 1% para o FIM. Ou seja, 52% optou por aquele que vai sair daqui a um ano. E 1% acabou ficando nele fechado. Aí, o colega até mandou para mim no privado lá, dizendo, poxa, porque o patrimônio caiu metade, mas é por causa disso aqui, ó. Caiu, mas você vê que o preço de valor patrimonial não muda, tá? Porque antes, só exemplo, tá? Se ele tinha 100 mil cotas, agora é como se ele vai ter 50 mil cotas. Só que aí, ora, se 100 mil cotas antes era 100 milhões de reais, ora, 100 mil, 1 milhão de reais, sei lá, que seja, né? Agora ele vai valer 50. Então, 50 por 50 vai acabar dando 1 ou 100 do mesmo jeito. Então, o fato de ele ter separado, então isso não muda, só diminui o tamanho do fundo, né? Se antes o fundo tinha um tamanho de 400 milhões, se cortou pela metade, ele vai ter 200 milhões. A ideia é mais ou menos essa. No mês de fevereiro, foi anunciada a primeira amortização do CPFO11. Então, para quem ficou nele lá, ó, se antes valia 100, já caiu para 8, para 92. Eles amortizaram, devolveram R$8 já dos cotistas. Isso representa 10% do patrimônio do fundo. Ou seja, o patrimônio, então, na época, para esse pessoal, foi travado a R$80 e já devolveram 8. Então, hoje, o patrimônio desse pessoal é 72. Não tem nada a ver com quem ficou no CPFF11. Quem ficou no CPFF11 ainda está com patrimônio de base 100. Em algum momento, em algum dia, tal, pode ser que o fundo volte para o padrão 100. Quem optou para migrar, ele já aceitou cair para 80. Aqui o fundo vem explicar esse fenômeno do duplo desconto. Então, assim, na data que eles fizeram o relatório, tá? A cota estava a 60, só que ele valia naquele momento R$77. Contudo, todos os ativos internos também estão descontados. Então, os ativos internos do fundo não valia 70, ele valia 93. Por isso que é o duplo desconto. Ele tá com esse desconto aqui e tá com esse. Logo, ele tá com 50% de desconto para aquilo que ele realmente vale. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FOF, agora eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, não custa nada, mas pra gente faz uma enorme diferença. Comenta para nós se você tem algum FOF no seu portfólio. Você gosta de investir em FOF? Você tem algum? E o CPFF, você gostou do que ele fez? Você acha que foi um movimento bacana? Eu particularmente não tenho CPFF, mas eu não gostei desse movimento. Se eu fosse cotista, eu não estaria satisfeito, tá bom? Isso aí para mim foi algo ruim. Por mais que o gestor explicou, fala que vai destravar valor, fala... Tá... Gente, eu não acho que isso seria bacana não, tá? Não tenho interesse de ter, mas isso não significa que seja ruim ou indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários, o canal Amuf Infra já conta com mais de 130 inscritos, a gente precisa chegar a 1000, tá? Se você quiser nos ajudar, fico imensamente grato. E o canal Amo Dicas entrou na fase de contagem regressiva. Dos 1000 agora só faltam 94 inscritos. Colabore com a gente, ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos. Muito, muito obrigado. Os nossos 4 canais fazem parte de outras plataformas, vá lá e se inscreva que isso ajuda demais a gente.
Aqui a gente vê o setor, os segmentos que esse fundo investe, tá? Os seus fundos internos, ó. Ele tem ali 23% em fundos de lajes, 22% logístico, os fundos de papel, ó, 16%. Ou seja, esse fundo ele tem um potencial enorme de quando, em algum momento, no futuro, as coisas valorizassem, sabe? As cotas ganharem um ganho de capital novamente. Porque, entre aspas, tá, apenas 16% ali são fundos de papel. 15% renda urbana, 14% shopping, 2,8% híbrido. Ele investe em outros FOFs, agronegócio, residencial, Fiagro. Ó, Fiagro em fundos de papel, né? Interessante. Hotel, agências, caixa, contas a pagar e passivos. E aí mostra o percentual todo do fundo aí. Aqui ele fala, com as informações acima é possível observar o potencial de upside do CPFF. Dada a cotação atual do fundo, há um potencial de valorização em relação à sua cota patrimonial de 27% e de 53% caso todos os ativos da sua carteira fossem também, por sua vez, marcados em sua cota patrimonial. Então, assim, tem bastante potencial para subir, né? Enfim. O motivo desse potencial de ganho maior no último caso é que chamamos de duplo desconto, que foi explicado lá naquele slide anterior. Aqui ele explica melhor um pouquinho cada uma das informações ali acima. Nesse slide a gente vê as posições que o fundo detém. Então a maior posição que o fundo tem, ó, é 8,2% do BTLG. Contudo, a Capitânia ela detém 11% do BTLG. Note que eles têm mais de 10% do BTLG. O TRXF, o CPFF tem 6,8%. Mas a Capitânia tem lá, ó, 54%, 52% dele. Então note que a Capitânia ela é bem agressiva quando ele monta posição em um ativo. Ó. Muitos aqui eles têm posição grande. Acima de 5%, eles meio que já mandam nos ativos, tá? Vamos ver aqui qual que está abaixo de 5%. De todos esses aqui, com exceção do HSML, graças a Deus, todos os outros aqui eles têm poder para meio que mandar no fundo. Ó. Todos eles. O XPIN também eles não conseguem mandar. O BRCR. O que sobrou aqui é meio cacareco, né? Enfim. Mas o resto, a grande maioria, eles meio que mandam nos fundos dos quais eles fazem parte. Mandam no sentido seguinte. Eles conseguem aprovar, chamar uma assembleia. Depois disso, eles passam uma proposta. Dependendo, eles conseguem votar. Se o percentual for maior, até aprovar essa proposta. Enfim, né? E aqui ele mostra todos os FOFs, todos os fundos que ele investe. Um por um deles aqui. Não vou tecer comentários a respeito de um por um, mas você olha e dá uma olhada. Se é fundos que você teria, se você conhece esses ativos, tá? Aqui a gente vê sobre a DRE do fundo. O fundo cobra 0,15 de taxa de administração, 0,75 de gestão e ele cobra performance de 20% se ele conseguir bater o IFIX. Isso aqui para mim é irrelevante. Eu prefiro calcular na prática, para mim eu prefiro assim. 15% é o máximo que eu me sinto confortável que a despesa represente aí para a gestão, tá? Então a despesa pode representar no máximo 15% das receitas. Em janeiro o fundo receitou 1 milhão e 40 mil. Esse valor aí, ele teve alguns ganhos, ó. Renda fixa rendeu 25 mil para o fundo, os CRIs renderam 233 mil, os CRIs ele perdeu 100 mil girando o CRIs e também ele perdeu 400 mil vendendo FIIs. É complicado. Esse tipo de coisa não entra na minha cabeça, eu não entendo, tá? Lógico, eu não sou profissional de mercado, mas caramba, tem um prejuízo de 400 mil em giro de FIIs. E aí o resultado dos FOFs que pagou para ele, né, dos fundos que ele investe, pagou para ele, é 1.294.000. Logo, o resultado, apenas 1 milhão e 40. As despesas nesse mês, ele teve como despesas 14 mil de administração, 124 de gestão. Então vamos ver o que esses dois aqui representam frente a esse 1 milhão que o fundo receitou. E se a gente olhar para os outros meses, nos outros meses o fundo tinha receitas maiores, ó, 4 milhões, 3,6, 4, 3,8, 3,5. E o que é a grande diferença desse mês para os demais? Então, assim, ó, aqui é um indício por que o fundo pagou menos, tá bom? Vamos olhar por que ele pagou menos? Ele receitava a renda fixa 30, 30, 16, 30, 30, 25. Foi menos que a média anterior. Os CRIs rendiam menos, ó. E aí, agora, nos últimos meses, rendeu um pouco mais. E nesse mês voltou a render um pouco menos, mas acima dos meses anteriores. Agora, o que é a questão? Os CRIs, ele não girava, então ele não tinha prejuízo com CRIs. Nesse mês gerou prejuízo. Os FIIs antes geravam, ó, 2,5, 2,700, 2,500, 2,300, 2,500 e aqui gerou apenas 1 milhão e 200. Agora o que a gente tem que observar também é que provavelmente deve ter diminuído a quantidade de cotas. Deixa eu ver se eu vejo aqui a quantidade de cotas. Nesse gráfico aqui eu não estou vendo. Então se tiver menos cotas é normal que o rendimento caia, tá?
E outra coisa, sempre ele conseguiu girar muito FIIs e trazer muito resultado. Ó, 1 milhão e 300 só de giro, quase 800, 1 milhão e 500, 1 milhão e 100, 600. E aí aqui, além dele não girar, ele teve um prejuízo de 400. Só nessa brincadeira aqui, ó, isso aqui gerou um prejuízo de 1 milhão mais ou menos de resultado. Então por isso que despencou o resultado de entregas do fundo. Agora vamos calcular o que essas despesas estão representando para o fundo aí, ó. Vamos lá. 14, que eu vou arredondar para 15 mil, mais 124, igual 139 mil vezes 100, dividido por 1,040. Em janeiro, as despesas do fundo estão representando 13,36%. Então, assim, não é acima dos 15, que seria o meu limite, mas de 0 a 10 eu acho aceitável, e de 10 a 15 eu acho caro. Então, para mim, as taxas da gestora estão bem careiras. Se pelo menos em contrapartida ele estivesse tendo um resultado agressivo, aí para mim seria até assim, um pouco mais aceitável. Agora, o fundo já não vinha tendo um bom resultado, já era algo abaixo dos seus pares. Nos últimos 2 entregas foi algo pífio, que realmente caiu muito, muito, muito. E ainda com taxa careira, eu não me sinto satisfeito, não gostei. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo, desse FOF, né, são somente essas informações. Eu gostaria de reiterar, né, muito obrigado a todos vocês que ajudam gratuitamente o nosso trabalho, muito obrigado a todos vocês que ajudam financeiramente o nosso trabalho, em especial vocês que adquirem os e-books, saiba que isso faz uma enorme diferença para a gente, muito, muito obrigado. Em resumo, não gostei das informações trazidas, como eu já tinha dito lá atrás, não tenho interesse de ter, e para mim, dos fundos da Capitânia que eu conheço, esse é o que eles fizeram o pior trabalho, tá? Os outros, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho, mas nesse aqui, na minha opinião apenas, eu acho que eles pisaram na bola. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!